Então, pessoal, mais uma vez, começando a nossa aulinha. Hoje nós vamos dar início ao quarto tópico do nosso estudo de Joana de Ângeles, deste módulo do Homem em Conflito, né? O quarto tópico, ele fala dos desafios afligentes. E os livros que nós temos por base, acredito que a maioria deve ter lido. Leram? Sim. São o Despertar do Espírito, capítulo 9, né? O início dele, o subcapítulo Luta pela Vida e depois o subcapítulo Desespero. E também o livro Momentos de Saúde e Consciência, já na segunda parte, que é o Momentos de Consciência, né? Então, onde nós abordamos o capítulo 4, que são os conflitos existenciais, e o capítulo 5, Saúde e Consciência. Na aula de hoje, nós vamos nos ater um pouco mais no Despertar do Espírito, para na aula seguinte, no resto da leitura. Bom, nós vemos que logo no início, a Joana traz uma importante constatação, né? Ela fala que o simples existir já se configura, né, um grande desafio psicológico do ser. Que no nosso nível evolutivo, que é um dos níveis muito importantes que ela coloca, que é o nível da aquisição da razão, que vai nos facultar, então, um livre-arbítrio relativo, mas que vai ficando mais pleno conforme nós evoluímos e vamos vencendo, então, os condicionamentos orgânicos, os condicionamentos sociais, as imposições do meio. Quanto mais o espírito evolui moralmente, intelectualmente, ele vai rompendo a predominância dessas influências condicionantes e aquele nosso livre-arbítrio, que até então é muito pequeno, esse livre-arbítrio relativo, ele vai se tornando, a cada passo, um pouco mais pleno. Até o momento que o ser desperto, o ser já consciente, mais vinculado ao bem do que aos instintos primários, ele vai conseguir, dentro da sua encarnação, aonde quer que for essa encarnação, sobrepujar essas influências do meio. Porque nós sabemos que, por uma necessidade evolutiva, nós vamos nascer justamente naqueles locais onde estão as questões de desafio para a nossa evolução. São aquelas questões que nós ainda estamos presos a ela. Como muito bem o Livro dos Espíritos coloca, né? Então, uma pessoa com uma tendência ao crime, ela provavelmente irá reencarnar no local onde isso seja incitado novamente, a fim de que ela possa se utilizar e desenvolver a capacidade, a ferramenta da vontade, e então aquela influência que por um momento ela é muito profunda, aos poucos, conforme o seu enfrentamento, ela não vai lhe arrastar com tanta força. E vai chegar um momento, superando algumas reencarnações neste contexto, que o espírito ele já não é mais tocado por esse tipo de provação, como essa do exemplo. E tantos outros que podemos levantar. Ele já não é mais tocado por esse tipo de provação, o que lhe dá capacidade de reencarnar aonde for necessário, seja na pobreza, na riqueza, que esses desafios naturais dessas condições sociais já não vão ser mais tão fortes, né? Que ele vai conseguir não apenas passar por aquilo, porque talvez ele já não tenha mais necessidade de passar por aquilo, mas ele pode vir numa encarnação para auxiliar outras pessoas, como os missionários, né? Um exemplo disso nós temos no livro Renúncia. Vocês leram Renúncia? Em que nós temos ali aquela personagem, né, Alcione, que reencarna, então, novamente, ela não tem mais a necessidade de reencarnar na Terra. Ela vem apenas para auxiliar alguns espíritos familiares seus que necessitam de um incentivo no bem. A princípio, o Pollux, né, que era um amor dela, de vidas passadas, ele tão na sombra e ela tão na luz, mas mesmo assim eles têm uma relação muito profunda de amor entre eles, né? Então ele pede pelo auxílio dela, logo no início do livro, e ela vai reencarnar, então, movida pelo chamado dele, mas
contribuindo para ele e para toda uma série de espíritos que estão ali reencarnados naquele momento na Europa moderna. E nós vemos que ainda antes de reencarnar, um espírito ainda mais elevado que ela avisa: tu toma cuidado com isso, porque reencarnar num planeta de provas e expiações, como é a Terra, o espírito, ao adentrar na carne, qualquer espírito, até mesmo os mais evoluídos, ele se encontra, como dizem os espíritos, né, como em meio de uma névoa. A própria encarnação é constritora das percepções espirituais. E nós temos aqueles princípios evolutivos do nosso espírito que nos propelem ao bom, ao belo, ao bem, e que, momentaneamente, nós temos esse chamado conturbado. Porque aqui nós temos também os instintos do corpo. E aí nós podemos nos comprometer. Claro que um espírito no nível dela, ele não vai retrogradar, como nenhum nível isso ocorre. Mas ele pode se comprometer com as leis kármicas. Ele pode se aturdir. Como no livro A Caminho da Luz, o Emmanuel traça, né, que importantes mensageiros do Cristo se comprometeram, se complicaram, né? Paulo quase perde o significado daquela existência dele, mas ele tem aquela transformação, né? E ele consegue cumprir o seu propósito. Francisco de Assis corre este risco, mas ele não sucumbe às tentações, né, da matéria. Maomé se compromete, se conturba, né? Pois ele é um dos grandes emissários de Jesus. Ele traz, então, uma importante missão, que era levar os povos do Oriente até a mensagem do Cristo, e ele acaba se complicando pela vaidade, devido àquela imensa mediunidade dele, né, de que tinha capacidade de entrar em contato com o alto, de mediunizar com muita facilidade. Ele se compromete, né, ele reconhece Jesus como um grande mestre, mas ele se coloca acima, e ele, diferente de outras religiões, né, que foram perturbadas ao longo dos séculos, o islamismo, que traz grandes ensinamentos muito lindos, ele acaba sendo complicado pelo próprio Maomé, que começa a girar a Guerra Santa, né? Então nós vemos que o simples existir é um grande desafio. Mas nós temos, diante desse existir, um elemento, uma peça-chave, que sem ela a vida pode parecer ilógica. É a reencarnação. Porque é justamente através desse processo evolutivo da reencarnação que nós temos oportunidade de diluir aquelas sombras que naturalmente nos constrangem. Todos aqueles atavismos muito primários que o nosso ser carrega, nós temos a oportunidade, no processo reencarnatório, ir diluindo, aos poucos ampliando a nossa capacidade de consciência. Todos aqueles enfrentamentos que nós temos numa encarnação, doloridos, desafiadores, que nos colocam a ter que olhar para dentro de nós mesmos, eles, após o seu vencimento, eles vão sendo adicionados ao nosso espírito como importantes virtudes que, em vidas futuras, vão surgir com mais facilidade, com aquela intuição salutar que carregamos, aquela propensão ao bem. Então, Kardec pergunta aos espíritos, né, da onde vêm as tendências ao bem e ao mal, e eles respondem, né, que isso é uma aquisição do próprio espírito em encarnações anteriores. A tendência ao bem, ela se dá justamente por um conflito emocional, por um conflito social, psicológico, que foi vencido, em que o ser ele consegue se superar diante daquilo. Então nós temos ali uma propensão ao bem. O que a Joana traduz no livro, então, Momentos de Saúde e Consciência, ela diz que essa propensão ao bem que os espíritos falam
pode ser traduzido também como ausência de conflitos psicológicos. E aí nós paramos para olhar para dentro e pensamos, mas são tantos conflitos, né? Que às vezes a gente até se assusta, né? As nossas questões existenciais, em que temos um papel na sociedade, né? E esse papel nós queremos cumprir com prazer e com interesse, mas, de repente, nos vemos diante de questões, desafios que fazem com que nós repensemos o nosso ser. Porque nem sempre a sociedade ela vai gerar ao ser aquele contributo, aquela conclusão salutar que ele necessita para o seu processo. A sociedade tem um código social que o bom desempenho desse código nem sempre diz respeito às verdadeiras necessidades do espírito, o que é muito complicado. Então, nós vemos, por exemplo, na sociedade espartana, da Grécia Antiga, em que as crianças que nasciam com alguma deficiência eram atiradas do penhasco, porque era uma sociedade guerreira por si só. Eles eram descendentes dos dórios, que foi o último dos povos indo-europeus que se estabeleceu na Península Grega, e se estabeleceu, então, em clima de guerra com os outros povos. E eles, então, sendo uma sociedade guerreira, eles não poderiam manter aqueles que, por um fator físico, seriam um peso para a sociedade. Então, eles jogavam do penhasco as crianças e descartavam os velhos, ao contrário de outras sociedades que mantinham o idoso como a fonte da sabedoria. Em Esparta isso era eliminado. Então, nós vemos que aquele espartano que não tivesse essa tendência teria que passar por um conflito existencial. Que tivesse o amor pela criança que nascesse por algum motivo deficiente, ele teria que se ver diante deste conflito social. Como nós vemos também no Brasil colonial, em que nós temos vários tipos de sofrimentos afligentes. Selecionando 2 aqui, nós temos, por exemplo, o de nascer na escravidão, a pessoa que nasce ou com a pele parda, com a pele negra, jogado à escravidão, e um tipo de conflito, talvez ainda mais complicador do espírito que ali está, que é o do escravizador. Daquele que nasce numa posição social onde o que é esperado dele é escravizar o outro e tratar com violência, o que pode fazer com que aquele espírito se comprometa por muitas encarnações. Então, qual é a situação mais complicada? Aos olhos da carne, é o que passa pela dor da escravidão, né? Aos olhos do espírito, essa dor, claro que ela é contabilizada, mas há um desafio ainda mais delicado, de ser colocado, então, um legado, uma herança financeira, uma herança cultural na mão do espírito, e ele ter que agir diferente. Então, nós temos muitos casos, né, daqueles que se utilizaram da desculpa social para instalar a chibata nas costas dos outros, e nós tivemos aqueles que tiveram que enfrentar esse conflito, né? O próprio espírito Miramês de Oviedo, que deixa sua psicografia através do médium João Nunes Maia, ele era um espanhol que lutou contra a escravidão. Ele tinha uma propensão natural por amar os escravos, por amar aqueles que sofrem, por amar os índios. Inclusive, o seu pai relata, então, ao rei da Espanha que Miramês é um homem muito bom, que ele admira muito Miramês, mas ele tem um problema muito sério. Ele não gosta de guerra, nem da escravidão. E daí o rei, que era amigo também de Miramês, diz assim, vamos ajudar ele, então. Vamos mandar ele para o Brasil como espião da coroa espanhola, né? Para quem sabe aí ele se corrige, né? E ele, então, que era aquele jovem do Evangelho, naquela passagem em que ele pergunta a Jesus que ele já ama os pais, ele já é piedoso, o que lhe falta para seguir, né, Jesus? E Jesus diz, dá dos teus bens e me segue. E diz, então, que ele seria aquele que não conseguiu dar este passo. Não porque esta é a única condição, porque tem pessoas que muitas vezes
dentro da fortuna material, elas têm uma missão ali de saber empregar essa fortuna para o bem da humanidade, né? Mas que para ele era um desafio. Jesus, percebendo os seus conflitos íntimos, consegue compreender que ele era muito apegado e ele não consegue dar este passo adiante. E depois ele é reencarnado como Miramês, mais de 1500 anos depois, ele consegue dar este passo, né? Ele, inclusive, ele ouve uma voz, que é a voz de Jesus, né? Através da clareaudiência, que convida ele a dar esse passo, a dar de tudo que ele tem. Ele vem para o Brasil, então, ele doa a sua fortuna, e ele vai, então, fazer o bem, vai se dedicar ao próximo, né? Através da caridade. Esse era o desafio dele, que não foi compreendido socialmente. Nós vemos que Bezerra de Menezes, por exemplo, assumindo o espiritismo, ele passou pela incompreensão de muitos, passou, inclusive, pela incompreensão dos seus irmãos, que, fiéis ao catolicismo, não souberam compreender essa mudança da vida de Bezerra, e destituem ele como irmão, dizem que eles não são mais irmãos dele. Então ele teve que assumir isso e calar fundo essa dor que ele teve, né? De amar os seus irmãos, mas seguir naquilo que ele achava ser o mais correto. Então nós vemos que a sociedade, ela não gera necessariamente aquilo que o espírito precisa para evoluir. E em outras aulas, né, se eu não me engano, na primeira ou segunda aula, nós falamos sobre uma das crises da pós-modernidade, que é justamente a ausência de ritual que auxilie ao ser se identificar e se refletir. Antes nós tínhamos maiores rituais da passagem da infância para a vida adulta, como o bar mitzvah, como o baile de debutantes, os rituais do casamento, né, que ajuda a pessoa, então, a simbolizar uma nova etapa da sua vida, e que nós sabemos que o ritual, por si só, não tem poder nenhum, né? Tem pessoa que casa em palácio maravilhoso e não consegue internalizar aquela relação, né? Mas aquele ritual oferece, pelo menos, à pessoa uma simbolização. E que, nas tradições antigas, dotadas de rituais, essas simbolizações são muito presentes, né? O detalhe é que essas simbolizações, por exemplo, nas tribos indígenas, elas auxiliam o ser a passar por uma simbolização maior. Mas tem um detalhe nisso. Não em vias do caminho espiritual. Em vias de cumprir o papel social. Em vias de auxiliar o sujeito a ocupar o seu lugar na tribo, na cultura, no meio, na família, na sociedade. Ou seja, naquele tipo de sociedade psicologicamente muito indiferenciada ainda, com todos os seus louvores, com os seus ganhos, né, da cultura indígena, mas ainda num processo espiritual ainda um tanto indiferenciado, o rito vai ajudar o ser a ocupar o seu lugar na sociedade. O que já não serve para o espírito. Então, esta crise da pós-modernidade, ela corresponde também ao nosso estado atual de aquisição da razão, em que nessa aquisição da razão, o ser passa por uma deflação do ego, pela angústia do não saber, de perder algumas referências que até então lhe dava segurança, mas lhe dava segurança de uma forma infantilizada, daquele que lida com um pai, com uma mãe que lhe diz o que é o bom, o que é a verdade, e de não ter que se questionar, apenas obedecer. E ele adquire a razão de buscar, sim, esse bom, só que uma nova roupagem, que talvez a antiga já não lhe sirva mais. E o lidar com a razão é um grande desafio. Ciclos na humanidade que, antes do Espiritismo, houve toda aquela rejeição com todo o surgimento da ciência, né? Da máquina a vapor e os iluministas e tantas coisas que surgiram, houve aquela rejeição completa à religião. E, por tabela, a Deus, né? Porque Deus, podemos dizer, corrompia, a religião corrompia Deus, né? Naquele entendimento que dava para a sociedade. E aí houve aquela rejeição e abriu o caminho para
racionalismo e do racionalismo para o espiritismo, que foi uma doutrina religiosa racional. E agora parece que está havendo uma modificação disso aí. Tá? Então, eu acho que é um outro ciclo. Não sei se falaste da... Faz bastante sentido, justamente isso, né? Por causa que nós estávamos acostumados a receber a religião de uma forma infantilizada, o que não combina com o advento da razão, né? Então, aquela oposição entre ciência e religião, né, que se dá no século XIX, muitas vezes a gente acha que é no século XVII, né? Na verdade, vem com o cientificismo no século XIX, né? Essa oposição, ela tem um sentido psicológico, né? Justamente como foi colocado, né? Muitas descobertas, né, que houve no século XIX, realmente é o chamado século das luzes, né, do surgimento da psicologia, da psicanálise, a química e a física dão um salto, né? Nós temos a segunda revolução industrial, o surgimento então do navio a vapor, da lâmpada elétrica, também da utilização dos gases então para gerar energia. E justamente esse século das luzes, ele leva então uma inflação do ego da consciência, onde se acredita, né, que a consciência ela é plena, tanto que o ser humano nessa época está achando muitas vezes, né, que a ciência dentro em breve solucionará todos os mistérios, né? O que nós vemos que é uma falácia, né, que nós temos inúmeros mistérios dentro do nosso próprio planeta, não precisa nem falar do universo como um todo, né? As dimensões que compõem o nosso planeta já trazem inúmeros mistérios e que a ciência pode sim crescer e se desenvolver e adquirir muita consciência, mas não a totalidade. E esse século das luzes ele é interrompido por uma grande inconsciência que há no início do século XIX, que é o século da brutalidade, que inicia justamente com a Primeira Guerra Mundial, o século XX, né, desculpa, que é o século da brutalidade, né, que ele começa justamente com a Primeira Guerra Mundial, 1914, e seguido então da Segunda Guerra Mundial. O que o Jung analisa, né, que aquela inflação da consciência, em que se acha estar consciente, dá espaço para o crescimento de uma grande sombra, né? Alexandre, eu fiquei pensando no que tu dissesse, assim, que a sociedade não gera o que o espírito necessita para evoluir. Ligado à questão da inflação do ego, assim, e a história que tu contaste do Miramês e do Bezerra, né, do Dr. Bezerra. E fiquei pensando o quanto, para cada um, a evolução é uma necessidade diferente. O que um precisa trabalhar não necessariamente seja o que a outra pessoa precisa, assim como o Miramês precisou trabalhar o materialismo, pelo que eu entendi, né? E pensei nisso, pensei em nós aqui agora, de uma forma mais pragmática, de alguma, né? Em como às vezes isso acontece na vida da gente, esse processo de individuação linkado a gente questionar as crenças familiares, os padrões familiares, aquilo que estava instituído como é o certo, porque tu falaste de base, de referência, né, e que a gente tem que aprender a caminhar sozinho, a pensar, a se conectar com o seu próprio espírito e poder tomar decisões que não sejam baseadas nos padrões e nas crenças aos quais a gente, por toda esta nossa reencarnação, a gente viveu, né, que a gente tem que poder questionar. Não tem uma resposta a essas coisas. Isso que está trazendo é muito interessante, né? Que cada um tem a sua vivência, cada um tem uma necessidade de aprender algo que difere do outro, né? Em termos gerais, nós temos aprendizados em comum. Em termos gerais, todo espírito tem algumas questões chaves para lidar, né? Em termos específicos, cada um está num momento de trabalhar um aspecto mais do que o outro. Daí, bem, isso que a colega... Em termos gerais, tem alguns conflitos necessários que fazem parte de todo tipo de individuação, de todo tipo de integração da personalidade. Lembrando, né, que tanto Jung quanto a Joana dizem que individuação é diferente de perfeição. O espírito ele ruma para um aperfeiçoamento, para a perfeição possível, relativa. Já a nossa individualidade, ela pode se individuar nessa presente encarnação, mesmo que tenha muita coisa ainda para fazer em termos espirituais, né? Que é integrar aquilo que nós viemos integrar nessa vida. Dentro dessa integração, sempre haverá
uma categoria de conflito, que é a diferença entre a necessidade coletiva e a necessidade do inconsciente. Adaptação externa e adaptação interna. Essas duas etapas. Então, nós, na nossa adolescência, temos aquela necessidade de pertencer ao bando, adaptação externa, e isso é necessário para o espírito, que nós possamos viver em sociedade, porém, uma adaptação totalmente externa, ela não serve ao que o espírito necessita. E aí vem esses conflitos, como nós citamos antes, né? De Bezerra de Menezes, de Miramês, há também o de Kardec, há tantos outros exemplos, né, que poderíamos citar. Porque é necessária essa adaptação externa, mas ela não pode roubar espaço de uma segunda etapa, que é a adaptação interna, que é as sementes que nós carregamos no nosso inconsciente. Lembrando, né, que o termo inconsciente da psicologia, isso nós vamos relembrar várias vezes, né, diz respeito, a Joana utiliza aquela terminologia junguiana, de que o inconsciente não é um depósito caótico de pulsões, conforme Freud coloca, né. Para Jung, ele tem uma percepção diferente, né, que o inconsciente ele é teleológico, ou seja, ele é dotado de sentido, que leva o ser humano à integração da sua psique, para uma integração dos fatores que estão ambíguos dentro de nós. Então, é um inconsciente sábio. Então, nós temos não só a necessidade de adaptação externa, como a necessidade de adaptação interna. E, muitas vezes, essa necessidade de adaptação interna, ela vai nos levar por caminhos inesperados, diferentes daquele herói social, né? O Jung, ele passa por uma crise muito grande na sua vida, justamente no início da Segunda Guerra Mundial, porque ele, na sua mediunidade, ele capta o processo coletivo, então ele tem visões, muitas vezes, de um mar de sangue invadindo a Europa, e depois isso se segue em sonhos, depois, né, em que ele começa a achar que ele vai enlouquecer. Então, quando começa a Segunda Guerra Mundial, inclusive ele tem um sonho, né, de que ele está nos países nórdicos e que vem um mar de sangue e, de repente, o mar começa a congelar e ele está de barco e ele tem que descer muito rápido, né, pelo mar, né, e para que aquele gelo não atinja ele. E quando estoura a Primeira Guerra Mundial, justamente ele está em viagem, e é isso que acontece. Ele tem que pegar o barco e ele volta o mais rápido possível para a Suíça, né, que não estava em guerra. E daí, quando ele se dá conta de que aquelas visões e aqueles sonhos estavam prenunciando o enlouquecimento coletivo, ele consegue perceber que aquela angústia que ele está sentindo não era só dele, era do coletivo. E ele fica aliviado, porque ele achou que ele ia enlouquecer. Então, ele fica aliviado com o início da Primeira Guerra Mundial, né? Mas uma brincadeira, né? Ele sofre também, né, pelas consequências disso, né? Tanto que ele tem que passar por um processo de reencontro da sua alma, de reencontro da sua individuação, que ele faz um trabalho artístico e mediúnico, que é o livro vermelho dele, né? Que não é um livro teórico, não é um livro acadêmico, mas um livro de reflexões dele, de imaginações ativas, e hoje nós estamos estudando que se trata também de processos mediúnicos. E que nesses processos mediúnicos, ele consegue ali ter a síntese daquilo que seria depois a sua teoria. Então, uma das coisas que ele traz no livro vermelho é justamente um sonho que ele acorda muito angustiado com aquele sonho, que é a morte do herói. Em que eu já comentei aqui com vocês, né, desse sonho, que ele se vê matando Siegfried, o herói nórdico, e que ele matar este herói significava justamente, como nós falamos na outra aula, né, ele matar aquele mito do ego que ele estava vivendo, já que ele era um homem, né, nos seus 38 anos de idade, muito bem sucedido, famoso internacionalmente dentro da psicologia, já tinha fortuna, já tinha se estabelecido na vida, ele era este herói externo, mas não era necessariamente o que a alma dele veio fazer. E a Joana de Ângeles coloca isso, né, que tanto Freud quanto Jung tinham a missão de entrar nas verdades do espírito. E eles falharam nesse sentido. Eles foram bem-sucedidos em grande parte da sua missão em termos da psicologia moderna, né? Então, Freud consegue detalhar muito mais o inconsciente, que já se estudava o inconsciente antes de Freud, mas ele é aquele que consegue lançar a primeira sistemática sobre o inconsciente dentro das ciências modernas. E Jung
vai também avançar dentro do inconsciente coletivo e do fator teleológico do inconsciente, desse sentido que tem no inconsciente. Mas ambos não conseguiram adentrar-se no aspecto reencarnatório, que, segundo a Joana de Ângeles, era a missão deles, né? Freud, percebendo que o ser humano carregava conflitos que não diziam respeito àquela existência, ele vai buscar o mais anterior que pôde, que é a primeira infância. Jung, por outro lado, vai ir mais adiante. Ele estuda a espiritualidade. E, inclusive, ele se torna reencarnacionista. Mas ele não leva isso até o seu conhecimento acadêmico. Ele mantém isso como uma concepção pessoal, porque dizia ele que tinha provas para si, mas não para a sociedade, não para o meio científico. E ele, que já tinha que lutar contra um preconceito, né, desde que ele se separou de Freud, tinham pessoas que diziam que ele era louco, então que combatiam a visão dele. Imagina entrar nessa outra questão, a da reencarnação, né? Então, diz Divaldo, né, que a Joana de Ângeles, assim que ele voltou ao plano espiritual, que ela puxou as orelhas dele, de Jung. Que ele diz, né, que, numa conversa pessoal, né, que Jung foi aquele ferreiro que preparou uma bela e adornada faca e não apresentou à sociedade. Então, ele consegue conceber essa visão reencarnatória. Porque todos, como assim, não podemos achar, então, não podemos atacar eles e simplesmente criticar esses teóricos, né? Eles também passavam pelos seus conflitos pessoais, né? E quem somos nós para julgar, né? Essa conflitiva que estamos falando, pode ser percebida no livro As Sete Vidas de Fénelon, de Hermínio Miranda, que justamente fala do psicanalista Erlo van Waferen, né? Erlo van Waferen. Vê que meu alemão é perfeito, né? E que ele passa por essas lembranças de vidas passadas, essas reminiscências, e ele, como sendo um discípulo de Jung, ele não consegue se apropriar daquela missão, daquela reencarnação dele, né? Já que ele lembrava de vidas passadas, ele queria ser famoso como psicanalista, e ele gostava da fama, né? Ele queria o mesmo status que Freud e Jung. Então, ele, que era Fénelon reencarnado, o mesmo Fénelon que nós temos no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Ele reencarnado, então, para atestar a imortalidade da alma através da reencarnação, pois ele lembra de mais de 7 reencarnações para trás, né? O livro trata de 7. E ele, então, ele não consegue dar o seu testemunho, né? Pois ele tinha medo de ser ridicularizado. Justamente porque Joana nos fala, então, no livro Despertar do Espírito, que nós temos uma luta sendo travada dentro do nosso ser, que são das propensões naturais do espírito, que se traduz pelo gosto do bom e do belo, dentro da ética, dentro do sentido existencial, dentro da busca da harmonia, da busca do equilíbrio, essa propensão ao bom e ao belo, que é oposto ao quê? Aos atavismos. Ela coloca isso logo no início do capítulo que nós estudamos, né? Aos nossos atavismos de vidas passadas, como também aos atavismos instintuais que nós carregamos, do nosso instinto animal, que nos levam ao quê? O que esses atavismos nos levam? A não evoluir, permanecer atrasado. Isso. Nós não evoluímos justamente, né, porque há uma repetição de comportamentos, né? Comportamentos curativos. Eu digo curativos? Quando falamos desse tipo de atavismos, não, né? Não são, né? Nós estamos falando do medo, do receio. São justamente esses os desafios afligentes. Lutar contra esses atavismos do medo, da culpa,
da raiva, da competição que carregamos arraigados em nós. E nós nos damos conta disso, né? O belo que há naqueles baluartes da sociedade, em termos espirituais, agora falando dos baluartes da evolução espiritual, é que eles não negam a sua sombra. Como Sócrates dizia, né, só sei que nada sei, quando o oráculo de Delfos fala então que ele seria o homem mais sábio encarnado na humanidade naquele momento. Ele não nega a sua sombra. Ele não nega as suas angústias e as suas imperfeições. O sábio há em buscar essa disposição, essa completude, porque nós temos muitos medos, muitos anseios, muitos conflitos. São esses desafios afligentes, que nos afligem, justamente pedindo para que nós possamos olhar para eles. E a Joana de Ângeles fala que ao não olhar, a fugir desses conflitos, nós estabelecemos doenças psicológicas e fisiológicas. Doenças que vão se manifestar na nossa personalidade, em depressão, em síndromes de pânico, em temores maiores, em drogadições. E também aquelas fisiológicas, no desequilíbrio dos neurotransmissores, nas questões da pele, do intestino, do sistema nervoso, seja se manifestando nessa própria encarnação, como gravando no nosso perispírito um conflito que vai se manifestar numa doença genética numa vida futura, em alguma outra dificuldade nesse sentido. Porque são essas questões ainda não diluídas que estamos enfrentando. E conforme o ser se predispõe a encarar as suas questões, ele está obedecendo a uma propensão interna, a um chamado interior, que é a propensão ao bem e ao desenvolvimento espiritual. Nós já falamos várias vezes aqui, né? Assim como nós temos os instintos físicos, que têm a sua necessidade da manutenção do corpo, da alimentação, da sexualidade, da reprodução, da proteção da prole, da luta e fuga. Esses instintos, eles falam da manutenção do corpo, né? Os espíritos, no livro dos espíritos, falam, para que serve a manutenção do corpo? Para que isso? Kardec questiona em outras palavras, né? Para a evolução da alma. Nós precisamos do corpo funcionando. Nós precisamos que o nosso organismo ele possa cumprir o tempo que nós temos planejado para essa encarnação, porque essa encarnação é um aprendizado para o espírito. Então, o corpo ele não é contra o espírito. Ele é a favor, mas cabe ao espírito saber lutar com o instinto para que o instinto esteja a favor do espírito, a favor da vida, e não a vida para gozar dos instintos, a vida como escrava dos instintos. Então, os instintos eles têm a sua necessidade de ser, mas eles precisam ser acalmados, dominados até certo ponto, para que possamos sentir com mais clareza os instintos espirituais, que Jung chama dos arquétipos dentro de nós. Esses arquétipos, esses instintos espirituais, isso que Joana fala então da propensão ao bem e ao belo, eles são chaves da vida, são sementes, potencialidades que nos encaminham para a nossa evolução. Essa vontade de crescer. E, naturalmente, vão levar à nossa integração psicológica. Por isso que Jung coloca, não sei se a Michele comentou isso nas aulas passadas, que a individuação é a natureza contra a natureza. Que faz parte da nossa natureza nos mantermos no atavismo. Faz parte da nossa natureza o automatismo de viver. Apenas se defender, apenas lutar, atacar a quem nos questiona, se reproduzir o máximo que puder, se alimentar o máximo que puder, faz parte do nosso instinto, da nossa natureza. E a individuação que tem que lidar com essas forças e não sucumbir diante dessas forças, diante do que a sociedade espera de nós e do que o inconsciente espera de nós, essa individuação que nada mais é do que uma crucificação entre opostos,
entre tendências opostas para que nós possamos integrar essas tendências numa nova resposta para a vida, né? Ela também é natural. Então, falamos de duas naturezas. Uma que nos leva ao automatismo e outra que nos leva a problematizar esse automatismo e olhar para o conflito emocional para superá-lo. Com coragem, isso dói, esse olhar dói, né? Dói querer se melhorar, mas vai doer igual se a gente não se melhorar, porque a gente segue sofrendo, né? É como se fosse o expurgo na matéria, que aí vai desafiar a medicina. Então, é o que eu mais ou menos vejo, porque eu trabalhei dentro dessa parte, da parte hospitalar. Então, se vê muito isso, né? Daqueles que aceitam e aqueles que não aceitam. Então, nesse lado aí, eu entendo como se fosse o expurgo na matéria, né? Quer dizer que o espírito vai aceitar ou não. E aí vai desafiar a quem? No caso, o outro lado da ciência, da medicina, no caso, né? Até da parte da indústria farmacêutica também, né? Então, é que eu estou entendendo essa... Nesse caso, o expurgo na matéria, né, que a colega colocou muito bem, de uma doença que se manifesta e que se impõe, vai desafiar, sim, o espírito, porque talvez o espírito não consiga afastar a doença física. Porque, como nós vemos, né, o livro do Espírito nos coloca que há dois tipos de sofreres, né? Que é a prova, muito bem, e a expiação, né? Então, no caso de uma doença expiatória, que muitas vezes pode se colocar dentro do organismo celular, às vezes, por mais que o espírito pedale, se trabalhe, se busque melhorar, pode ser que ele não consiga se ver livre, né, daquela questão, mas ele vai se ver livre da causa. Porque a causa provém de um desequilíbrio espiritual. E ao se trabalhar emocionalmente e espiritualmente, em buscar aquilo que Jonas chama de uma aceitação dinâmica, que a aceitação dinâmica quer falar de uma resignação. Resignação não é deixar as coisas como se está, mas é aceitar a prova. Imagine que nós recebemos uma prova no colégio, né? Quem não aceita, rasga a prova, não quer saber, tira zero igual, né? O que aceita, ele aceita o fato de estar em prova, mas ele vai buscar se esforçar para tirar uma nota melhor, né? Superar, solucionar aquela prova. Então, muitas vezes, uma doença orgânica, uma imposição, ela é justamente, né, uma prova para o espírito e também uma expiação, pode ser uma expiação. E no caso expiatório, muitas vezes a pessoa vai desencarnar levando aquela doença, mas a forma com que ela encara a doença vai ser a chave. Essa vai ser a cura. Essa vai ser não sucumbir ao atavismo. Porque nós temos aqueles que aceitam uma doença, se permitem chorar, se permitem sofrer, chora aquela doença, reflete sobre aquilo, e é justamente nesse burilar que a pessoa, às vezes, vai trabalhar uma propensão ao narcisismo, ao egocentrismo, à violência física. Lembro de uma pessoa que conheci, né, um amigo que tinha uma doença muito delicada, né, e que, certa vez, quando fui visitá-lo no hospital, na noite anterior, eu tive uma vivência espiritual em que eu via ele na cama do hospital, mas ele, ao contrário de ser aquela pessoa franzina, adoentada, numa doença terminal, era um homem fortíssimo, uns 2 metros de altura, um alemão daqueles criado a Todd, né? E que gritava de raiva, com violência, né? Exigindo de todos a sua volta e impondo as suas necessidades. Então, muitas vezes, está se trabalhando um orgulho de uma vida passada. Aquelas pessoas que buscam o bem e o belo apenas no sentido fisiológico, apenas no sentido da matéria, do visual. E acabam, às vezes, vivendo uma falácia, vivendo um mito, né, de que são imortais, de que tudo é bom desde que se esteja na saúde, e acabam alimentando fatores que até podem ser fruídos. A pessoa ter um bom corpo físico, se alimentar bem, cuidar do corpo, cuidar da beleza, até pode servir, não há problema. Mas, às vezes, a pessoa elege isso como o único fator existencial importante, e aquilo só funciona num contexto. E o espírito, ele carece de ferramentas que funcionem num contexto de evolução da alma.
não apenas num contexto apenas específico. Esses podem ser aprisionantes. Então, a pessoa ela é feliz enquanto ela frui da beleza, e depois ela acredita que não tem valor existencial quando perde essa beleza. Então, nós temos aqueles casos de mulheres que fazem uma quantidade enorme de cirurgias e depois vão parar num coma, vão parar num choque anafilático, vão parar numa reação do organismo que lhes infelicita e lhes impede de fruir. Então, toda dor ela tem um significado, né? E nós temos que ter um cuidado, que nós temos o costume, o atavismo de, certo ou errados, mas nos achando certos e nos achando injustiçados, transformarmos a nossa frustração em chicote da consciência alheia. Quantas vezes, acreditando estar certos e injustiçados, nós nos damos o direito de atacar e de violentar. Enquanto, nas palavras do Espírito Carlos, no livro Gotas de Ouro, do médium João Nunes Maia também, né, ele nos fala que para nós contradizermos, nós temos que estar muito bem equilibrados internamente. Porque quando nós temos que contradizer alguém, e isso às vezes se faz necessário, rapidamente nós transformamos isso numa arma de agressão, mesmo estando com a razão. E aí nós nos perturbamos no nosso equilíbrio espiritual. Então nós temos que estar muito equilibrados para fazer isso de uma forma construtiva, plantando uma semente, educando talvez aquela pessoa que nos parece estar equivocada, e nós temos que talvez colocar um obstáculo, porque aquilo vai ser salutar àquela pessoa. E como é difícil, eu lembro do Haroldo Dutra Dias, quando esteve aqui no nosso congresso gaúcho, falando quantas vezes ele chorou em dar uma sentença a uma pessoa, a um infrator, e às vezes até um menor de idade, que realmente precisa ser parado, que se ficar solto vai fazer o mal para outras pessoas e para si, que realmente cometeu um crime e, segundo a justiça, precisa então do encarceramento. Aquilo é salutar para ele, para que ele possa rever os seus conflitos, mas ele chorava por ver a pessoa tendo se colocado nessa situação. E quando nós lidamos com os tiranos da política mundial e local, muitas vezes nós odiamos. E nós temos nós espíritas, então, que falamos tanto da luz, que falamos tanto do bem, do amor e do perdão, nos permitindo odiar aqueles que são nossos irmãos, aqueles que podem realmente estar se equivocando e fazendo mal, mas que um dia serão seres plenos em evolução. Já paramos para pensar nisso? Que um dia serão seres plenos? O próprio Judas reencarnou como Joana d'Arc e se tornou um ser pleno. Assim nós intensificamos o mal. E aquela pessoa que hoje está errando, daqui a algumas encarnações ela já superou isso. E nós que estamos odiando, talvez, vamos demorar mais tempo para evoluir do que aquela pessoa que realmente pode estar se equivocando. Mas ela vai lidar com as próprias consequências dos seus atos, isso é natural da vida, e vai evoluir. Por isso que a Joana, quando ela fala dessa oposição que há dentro de nós entre a propensão ao bem e a evolução e ao atavismo, ela está nos falando que nós temos que ter um cuidado muito grande com o automatismo. É o automatismo que nos aprisiona. É o automatismo que leva a reproduzir padrões sociais que muitas vezes podem ser desconcertantes. Porque não é a sociedade que vai nos dizer a hora de parar e a hora de seguir. Principalmente falando em termos de mercado. Enquanto mais nós gastarmos, para o mercado é melhor. Mas será que para a economia psíquica é bom? Lembramos aquela palavra que várias vezes nós já usamos aqui, o conceito da normose. Normose é algo que é normal, que é aceito socialmente, mas que gera a dor ou a morte. Que gera o desequilíbrio, inclusive psicológico. Então, existem muitas normoses à nossa volta, que quanto mais nós fruirmos indiferenciadamente, estamos afastando a nossa consciência. Algumas nós podemos fluir, outras nem tanto. Isso vai depender muito de um senso que nós vamos construindo. E a Joana, na obra dela inteira, da série psicológica, ela fala muito deste senso. De nós podermos fortalecer dentro de nós um senso de equilíbrio. Esse senso, ele é muito bem-vindo. Porque é muito fácil nós, num fator infantil, num condicionamento infantil, darmos o nosso senso a outra pessoa. Que podem sim surgir os modelos
bem-vindos. Isso sempre vai haver. Mas nós temos que ter um cuidado de como nós nos apropriamos destes modelos. E Joana de Ângeles nos fala, até um fator que nós vamos trabalhar isso no capítulo seguinte, né, quando entrarmos no capítulo 5, de que nós temos esses homens modelo e mulheres modelo, o que é muito delicado, porque o homem modelo e a mulher modelo é um ser humano. Nós podemos sim eleger esse modelo como um modelo saudável, mas sabendo que ele é relativo. É um modelo relativo que tem ali os seus desafios e pode se equivocar, sim. Nós precisamos humanizar. Então, toda vez que nós temos um modelo que diz que eu não erro, eu não falho, isso é muito delicado, pois a pessoa aí está identificada com o self, está identificada com o eu maior, mas não se alimentando desse eu maior para um crescimento. Ela acha que é toda a consciência. E é aí que a sombra impera. É aí que a inconsciência toma conta. Voltando ao aspecto da consciência que você retoma, eu pergunto, haveria então na expiação por expurgo na matéria a conscientização ou a elevação, vamos dizer assim, do espírito? Ele se tornaria consciente? Bem interessante isso que o colega trouxe, né? Apenas a expiação já traz uma consciência, pode ser que não. Pode ser que não, porque muitas vezes é aquilo que nós falamos antes, a revolta em estar passando por aquilo. E a pessoa utiliza a sua dor como uma desculpa para passar por cima dos outros. Porque uma pessoa me disse assim, eu admiro muito a minha avó. Sabe o que ela fez? Ela tem uns 70 e poucos anos. Ela disse assim, ela passou a vida inteira tendo que lidar com as pessoas, agora ela não tem que lidar com mais ninguém. Ela fala palavrão, ela xinga, ela ataca quem ela quiser, porque ela teve que ser educada a vida inteira, agora ela é velhinha, está quase morrendo, o que ela tem que ser educada? Ela tem que viver. Ela está num corpo velho, cansado, tem dificuldade para caminhar, por que ela tem que ter paciência? Tem que ter paciência nenhuma. Ela tem que xingar os outros, ela está certa, eu admiro a coragem dela. Que coragem é essa, né? A pessoa abandona o seu trabalho interior e ela vai retrogradar, não em termos espirituais, mas em termos da sua consciência. Oi? Não houve burilamento, né? E talvez até aquelas pequenas conquistas que ela pode ter feito, ela está anulando, ela está se anulando, ela está calando essas conquistas, né? Então, justamente, ela está fazendo a sua revolta, a sua dor, como um mecanismo de afligir a si e aos outros. Se o afligir a si e aos outros é o que faz o espírito se comprometer negativamente com as leis divinas, e ter que ter uma expiação com uma doença mental, com uma dificuldade social, com uma família difícil ou com uma doença orgânica, se é justamente isso que causa, ela está aumentando o que causou aquela doença. Então, não é simplesmente o passar pela doença que vai iluminar alguém, que vai fazer aquela pessoa evoluir. Porque se ela não receber bem aquilo, e aumentar a sua revolta, às vezes nós pensamos assim, bom, mas a pessoa está certa, olha a situação dela. É revoltante. Vamos trocar a palavra. Não é revoltante, é desafiador. Porque ali está um espírito em desafio. Temos que nos render ao fato de que é desafiador. É difícil a velhice, a constrição física, uma doença profunda. Temos que admirar o espírito que passa por isso, pois é desafiador. Se nós assumirmos que é revoltante, talvez nós ajudemos a pessoa a alimentar uma revolta que existia antes desse corpo imperfeito existir. Em outra encarnação em que ela tinha fortuna, tinha um corpo sadio e já era revoltada. Que levou o seu comportamento a consequências seríssimas, como nós temos aquele caso, né, no livro Painéis da Obsessão, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, em que nós temos Argos, que era um espírito reencarnado com tuberculose, e que ele contraiu essa tuberculose por uma questão kármica, por ter matado um amigo seu com um golpe de florete, que é um tipo de espada, que atravessou o pulmão esquerdo do amigo, por uma disputa amorosa. E o seu processo de culpa, diante da sua estrutura divina, do espírito que todos temos, né, a lei divina gravada na nossa consciência, né, como os espíritos respondem a Kardec,
dentro da nossa alma, dentro do nosso ser, nós temos a lei de Deus, ele feriu as leis de Deus que carregava dentro de si. E num processo de culpa inconsciente, ele desenvolveu no seu perispírito a necessidade de expurgar isso, que se manifestou então nesse novo corpo, numa tuberculose. Então, se ele alimentasse a revolta diante dessa tuberculose, ele estaria alimentando um padrão que ele já tinha antes. Então, não vamos dizer que a doença está levando à revolta, pois a revolta já existia antes da doença. Mas ela está levando, sim, a um desafio, né, que merece o nosso respeito, a nossa admiração, a coragem do espírito estar passando por aquilo, a coragem dos deficientes físicos, daqueles que trazem a síndrome de Down, da microcefalia e tantas outras dificuldades. Vamos admirar aquela coragem reencarnatória de estar passando por esse desafio individual, por aquele desafio familiar, e não vamos cair num pessimismo, porque aquele que ora se arrasta, amanhã voa, em termos espirituais. Sobre todas as questões que tu estavas falando, não é minha área, física quântica, mas de vez em quando eu estudo e eu gosto. E eu estava me lembrando, quando tu falaste no belo e no bem, quando tu pensa no belo e no bem, a física quântica já nos diz que emite ondas curtas, né? Então, na verdade, tudo isso, não adianta a pessoa dizer que está no belo e no bem, se a onda que ela estiver emitindo não está nessa sintonia. Então, não adianta nem falar, né? A coisa é muito mais assim, como nós somos co-criadores pela física quântica, Einstein, uma série de... Né? Então, nós criamos, até tem aquelas experiências dos elétrons, que quando o observador está ali, então, na verdade, nós estamos criando e co-criando o nosso presente, o nosso futuro. Então, se tu não estiver em sintonia com as ondas do belo e do bem, não adianta dizer que está... Dizer que... Conforme André Luiz fala disso, né, no livro Evolução em Dois Mundos, Também. da onda curta, que é o pensamento elevado, né, a onda longa, ela é densa e fácil de sentir. Exato. Por isso que o médium pena, né, a mediunidade de provas, aquele estágio da mediunidade, né, sentindo essas ondas longas, são fáceis de sentir, enquanto as mais elevadas são mais sutis. São as ondas curtas, as super ultra curtas, né, que é a vibração do angelical, né. Estamos chegando ao final, né? Então, lembrando até isso que a colega colocou, isso nos tranquiliza, porque talvez a nossa consciência não dê conta de todos os conflitos que vivemos, de todas as conclusões salutares, não tem problema. Vamos buscar, sim, essa consciência, vamos buscar o esclarecimento, mas sabendo que isso é uma caminhada de muitas encarnações e que simplesmente nós estarmos amando essa busca, nos predispondo a ela, já vai estar mexendo com a estrutura sutil do nosso organismo físico e também espiritual, como a colega colocou, nessas ondas que repercutem dentro de nós. E isso, por si só, já é libertador de conflitos inconscientes e de vidas passadas, que talvez nós nem nos demos conta, nem estejamos conseguindo simbolizar que os trazemos. Mas ao amar, ao perdoar, ao buscar o bem, chorando que seja, mas buscar o bem, isso por si só já é libertador. Isso nos tranquiliza e nos felicita, nos encorajando para o bem, né? Vamos, então, dar encerramento a essa aula, lembrando que na aula que vem, vamos ainda dar continuidade ao tópico 4 desse nosso ano de estudo.